Oi, turma, professora Aura Cristina aqui. Meus amores, vou passar para vocês aqui a atividade de hoje, é bem simples, tá? Então, vamos prestar atenção. Vejam que consta aqui o título, semelhantes, porém diferentes. Na aula passada, vocês escreveram um trechinho sobre um acontecimento da vida de uma pessoa que entrevistaram. Hoje, vamos conhecer alguns gêneros textuais que possuem algumas semelhanças, mas são diferentes. Que gêneros são esses? Diário, relato histórico e memórias literárias. Os textos que vocês lerão abaixo possuem algumas semelhanças. Todos são escritos em primeira pessoa. O autor é também o narrador, o relator dos fatos, não é? Além disso, os autores relatam acontecimentos que marcaram experiências de vida. Mas é importante ressaltar que também há diferenças entre eles. Então vamos ver aqui quais são essas diferenças. Gente, só lembrando, o diário, o relato histórico e as memórias literárias se parecem um pouco. Mas há diferenças assim que são bem marcantes. As semelhanças são que geralmente são escritas em primeira pessoa e que as pessoas vão relatar ali um acontecimento, não é, de sua vida, uma experiência de sua vida, que foram marcantes. E aí é importante que vocês percebam porque na aula passada eu pedi para escreverem um trechinho e alguns de vocês escreveram justamente um relato, um simples relato, e não um pequeno texto de memória literária. Vejamos aqui o que é um diário. Diário, vou deixar assim que fica melhor, tá? É o último parágrafo. Diário costuma ser elaborado como um registro íntimo. Em sua origem, não se dirige a outra pessoa. O seu destinatário primeiro é o próprio autor. Então, quando você faz um diário, você faz para quem? Para si próprio. Nele são registradas as experiências vividas no presente. Quando os diários são publicados, tempos depois de terem sido escritos, temos acesso à visão pessoal a respeito da época a que eles se referem. Então, nesse caso, um diário ele pode servir também para você verificar ali o período histórico daquele tempo também, né? Por exemplo, como o Diário de Anne Frank. Quem já leu deve ter chorado muito. Relato histórico. Pode ser definido como uma narrativa que estabelece relações entre sujeitos, fatos e tempos históricos. O autor ou a autora de um relato histórico não se atém à narrativa de uma história, tá? Então, no relato histórico, ela não está ali preocupada em escrever de modo literário, em cativar o autor, não. O registro da história das pessoas pode ser também uma fonte histórica. Há uma organização não governamental que se dedica à história oral e transcreve relatos das pessoas em um livro para que fique preservada também para que outras pessoas tenham acesso, que vocês vão conhecer também já já essa história, tá? Vamos aqui à última, memórias literárias, só para reforçar. Geralmente são narrativas que têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor em épocas passadas, mas contadas da forma como são vistas no presente. Ao longo das atividades, vocês aperfeiçoarão o conhecimento sobre textos e memórias literárias. Então, lembre-se que vocês vão ter que escrever as memórias da pessoa que você entrevistou de modo literário e aí vocês vão narrar o passado dela, mas vistas, contadas, não é? Como são vistas no presente. Então, qual que é a atividade? Agora que vocês já viram que existem 3 gêneros que são semelhantes, mas também diferentes, que é o diário, o relato histórico e as memórias literárias, é hora de praticar. Leiam cada texto a seguir e marquem os itens que dizem respeito a cada um na última página, tá? Então, quem for no PDF vai fazer conforme está aqui. Quem for fazer pelo link que eu mandei no grupo, é só marcar, tá? Eu não vou ler com vocês os textos, senão vai ficar muito longo aqui esse vídeo, mas é só para que vocês vejam. Do mesmo jeito que está aqui, está na atividade de vocês e também no link que eu mandei. Quarto de despejo é o título do diário, quarto despejo, diário de uma favelada. Esse título é da autora Carolina Maria de Jesus. E aí percebam que aqui tem eu vou ler pelo menos essa parte que é importante, que aqui são trechos, né, do diário dela e estão escritos tais quais, viu, como ela escreveu lá no diário dela, cada palavrinha. Então, ela morava em uma favela e ela retrata ali seu cotidiano por meio do seu diário. Estes são trechos, estou lendo aqui ao lado das imagens, tá? Essas imagens aí são da Carolina de Jesus e essa pessoa que tem na foto junto a ela é a Clarice Lispector. Estes são trechos do diário de Carolina Maria de Jesus, moradora da favela do Canidé, em São Paulo, catadora de lixo e mãe de 3 filhos. Transcrevemos suas palavras, letra por letra, desconsiderando o fato de que ela escreve fora da norma culta e no ano de 1955, viu, gente? Antes da reforma ortográfica. Todo o diário está publicado no livro Quarto de Despejo, que nomeia a coluna. Então, vocês vão ler esse
pequeno texto que foi escrito por esta pessoa, viu, nesse período aí de 1955, consta também a data aqui, ó, 20 de julho de 1955, que é o texto. E a Carolina de Jesus, ela era uma pessoa comum, uma catadora de lixo, tinha uma vida muito sofrida, e aí ela fez esses relatos por meio do seu diário, até que um dia chegou um repórter lá nesse lugar para poder fazer uma reportagem, acredito, sobre o lugar, e ela foi até ele e falou que tinha esse diário. Então, foi a partir desse repórter que nós conhecemos, né, hoje em dia, foi por meio desse repórter que hoje nós temos aí esses trechos do diário dela publicado. Aqui abaixo, nessa parte marcada em amarelo, consta sobre a Carolina Maria de Jesus, tá certo? Vejam depois, leiam com atenção. O próximo texto é Minha Primeira Infância à Casa de Guerra, da Marina Colasanti. Então, leiam com atenção, vejam exatamente como é que ela escreveu. Aqui já não é um diário, aqui vai ser um relato histórico, não é que ela nasceu em meio à guerra, tá, gente? Segunda Guerra Mundial. Então, ela vai contar aqui que para ela a guerra era diferente como do que a gente vê hoje, né? Os códigos eram outros. E aí, abaixo do texto também consta uma parte em amarelo, falando sobre ela, por favor, leiam. E o último texto é Memórias de Livros, que é um texto de memórias literárias do escritor João Ubaldo Ribeiro. Ele é maravilhoso, tá? O texto e o autor também. Então, leiam com atenção, com calma. Abaixo também vai ter um trechinho sobre ele, sobre o autor, tá certo? Aqui, ó, João Ubaldo Ribeiro, leiam. E depois vocês vão fazer a atividade. Qual que é a atividade? Após a leitura de cada texto, de forma bem detalhada, vocês vão fazer apenas aqui marcações. Para quem tiver o PDF, vocês vão ter que escrever o número do título de cada texto, né, conforme os itens que estão aqui. Então, o número 1 é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. 2, Minha Primeira Infância, a Casa de Guerra, da Marina Colasanti. 3, Memória de Livros 1, de João Baldo Ribeiro. Aí aqui dentro dos parênteses vocês vão ler o item 1 em algarismo romano. Narra eventos que lhe ocorreram em um determinado dia. Aí vocês vão dizer, é o número 1, número 2 ou número 3, ou seja, é o quarto despejo, a minha primeira infância ou memórias de livro. E assim vai, são 13 itens aqui em algarismo romano. Aqui no PDF e na atividade, quem recebeu também PDF, é só você colocar a numeração. E lá no link é só para marcar, tá? Eu dividi em 3 questões justamente para ter os mesmos itens que estão aqui, os 13 itens, para cada título. Então, assim você vai ter uma repetição e vai precisar só marcar. Vejam com atenção, façam. E depois de terminar, tem que passar para o caderno, tá? Quem fizer pelo link, depois que terminar, tem que escrever a questão e os itens no seu caderno também. Não é só o número, não. É o texto do jeito que está aqui, tá? Não deixem de fazer isso, porque isso vai ajudar muito. E eu espero que vocês gostem muito da leitura. Qualquer dúvida, me falem, tá?